sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu gostaria de entrar em mais detalhes, mais no profundo, que tem muitas partes impactantes. Só que o horário não nos permite. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Eu vou ler enquanto você encontra. Ô Espírito Santo, tu és fiel, Senhor. Glória a Deus. Deus de milagre, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E o som dos prisioneiros escutavam. De repente, repentinamente houve um grande terremoto, ao ponto de serem abaladas as fundações da prisão. E imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. E acordando o carcereiro de seu sono e vindo as portas da prisão aberta, desembanhou a sua espada. Ele queria suicidar-se, supondo que os prisioneiros tinham fugido. Mas Paulo entrou e não estava dizendo: não te faça seu mal, porque estamos todos aqui. Então ele pediu uma luz e entrou e viu tremendo, prostou-se diante de Paulo e Silas e conduzidos para a qual disse: Senhores, aqui está o versículo chave do texto, 30, versículo 30. Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Pode ser salvo. Atos dos Apóstolos, nós conhecemos pelos atos dos apóstolos. Nós vemos grandes atos feitos, realizados por intermédio do Espírito Santo. Vemos também, aleluia, aquele que era perseguidor para tornar-se perseguido, um dos que é usado pelo Espírito Santo para fazer tamanha obra em Atos, aleluia, nessa atividade dos apóstolos. Mas capítulo de número 16, nós vemos a respeito da viagem secundária missionária de apóstolo Paulo, o grande líder, aleluia, missionário de um grupo de missões. No capítulo 16 nós vemos que Deus, aleluia, tem uma obra pelas mãos daqueles que decidiram entregar a sua vida por completo. Nós vemos aqui grandes maravilhas no capítulo 16. A Bíblia diz que Paulo, estando aleluia de madrugada pela noite, em espírito, parece que Deus toca-lhe e mostra um varão da Macedônia. Ele se apresenta para ele e diz: passa para cá, aleluia, e ajuda-nos. Nessa missão, Paulo, guiado pelo Espírito Santo e sensível às coisas de Deus, ele entende que Deus quer trabalhar em outra cidade, em outra viagem. Então Paulo começa a se programar, Paulo começa a se preparar para a tal viagem. Mas a Bíblia diz que ele tinha, aleluia, o seu companheiro de batalha, sendo ele, aleluia, glória a Deus, aleluia, João Marcos, sendo ele Barnabé. Só que houve um conflito entre eles, a qual Paulo diz: fulano não vai comigo, e o outro disse: eu não vou, eu também orei. Até que Deus dá uma direção para Paulo, e Paulo
missionária para a Macedônia, ele chega em Filipos. Chegando em Filipos, Deus o confirma a obra em este lugar. Quando ele chega, eles se preparam e vão indo até um lugar que se reunia mulheres que louvavam e oravam. Parece que eu vejo Paulo com o instinto missionário de evangelizar, de fazer missões e de ir até aqueles a qual possam escutar e receber e logo ser transformados pela palavra de Deus. Sendo assim, ele encontra um grupo de mulheres que estão reunidas num determinado lugar. Chegando nesse determinado lugar, a Bíblia nos diz que havia dentre essas mulheres uma mulher por nome Lídia. Ela vendia púrpura, ela trabalhava, mas a Bíblia diz que Paulo, se aproximando, começou a falar dos mistérios de Deus, e o próprio Espírito de Deus, aleluia, tocou ela para que ela pudesse ser, aleluia, sensível, e para que ela pudesse compreender aquilo que Paulo vinha ministrar. Depois de Paulo ministrando, a Bíblia diz que o seu coração é aberto, o coração de Lídia foi encontrado. Quantas pessoas nos dias de hoje quer perseguir a Deus, quer pegar de palma e da glória, mas quando vai ver, o teu coração não está aberto por completo. Quando vai ver, o seu coração não se encontra nas conformidades de Deus. Lídia, alcançada pela palavra, o seu coração é tocado para ela discernir o que Paulo havia de falar. Naquele momento, depois em diante, Lídia e sua casa foram batizadas pelo poder da palavra de Deus. Aqui já está o primeiro milagre notório. Nessa viagem missionária, Paulo não foi para Campos do Jordão. Nessa viagem missionária, Paulo não foi passear e ficar hospedado nos hotéis mais caros, luxuosos. Vou falar, Jesus. Paulo não estava vivendo arregaladamente como os tais profetas de hoje em dia. Paulo estava em missão, e para alcançar vidas e vidas serão alcançadas e batizadas. Lídia e sua casa foram impactados pelo poder da palavra. Eu não sei como você está aqui, mas eu quero dizer algo. Tem missionários indo para todos os lugares, ao ponto que a missão principal é o alvo, e o alvo é o coração. Quantos corações angustiados em nossos meios? É membro de ser, mas o coração é peludo. O coração é amargoso, o coração é de peleja, o coração é de vingança. Mas eu creio que nessa noite aqui o coração de ninguém estará dessa forma, e muito menos fechado, mas estará aberto para receber, porque Cristo tem para a tua casa, porque Ele está próximo a você. Eu não sei se você está disposto a abrir o seu coração, mas saindo dessa missão, a Bíblia diz que Lídia, comovida pelo Espírito Santo, diz e faz uma proposta: fica em nossa casa, fique aqui se não parece mal, fica dentre nós. Paulo, movido pelo Espírito, se fosse outro nos dias atuais, ia dizer: essa mulher, ela vai querer armar para cima de mim, ela vai querer me perseguir e vai querer me tentar. Paulo, pelo Espírito, entendeu que o convite não vinha de Lídia, mas vinha de Deus para que eles continuassem naquele determinado lugar, para que a obra só avançasse e não parasse naquele lugar. Neste momento, Paulo ele começa com todo o grupo missionário, pregando. Estava Paulo, estava Silas, aleluia, estava Timóteo, estavam os filhos, aleluia, da fé. Eles estavam juntos nessa grande missão. A Bíblia diz que quando eles estavam pregando, a língua jovem com o Espírito da Divino, que estava para lá e para cá, dizendo: esses que passam verdadeiramente são homens de Deus, esses que caminham verdadeiramente são guiados pelo Espírito. Irmãos,
se irrita e diz: esse espírito não é o Espírito de Deus que revela esta mulher. Esse espírito é o espírito do engano. Até que Paulo decide se ir para o segundo plano desta segunda viagem. Ir até a jovem e expulsar o espírito que estava nela da divina. Quando Paulo faz algo, sabe, em nome de Jesus, a Bíblia diz que os seus senhores ficaram horrivelmente atribulados contra a vida de Paulo, contra a vida de Silas. É aquela coisa, né? Estava usando a jovem como escrava, estava usando a jovem como, aleluia, uma forma de eles terem o seu recurso. Cada pessoa que ela adivinhava era dinheiro que caía no bolso deles. Ainda assim hoje tem mercadores da fé, ainda assim ainda tem gente que não tem compromisso com o céu e nunca o mesmo casal, mas eles estão fazendo da fé um negócio. Mas nessa noite aqui não tem evangelho mercantilista, não tem revelação do CPF, não tem revelação do CNPJ. Aqui tem a palavra de Deus, um pouquinho que é a solução para libertar a nossa alma. Os senhores daquela jovem atribularam ficaram muito bravos com Paulo, porque eles viram que ali em diante haveria um declive em seus recursos, em seus ganhos, porque a jovem adivinhava o dinheiro cair no bolso, a jovem adivinhava. Aqui para nós, a Bíblia diz que ela tinha um espírito de adivinhação. Na mitologia grega, esse se chamava Piton. Piton nos dias atuais é como se fosse um médico, aqueles que consultam mortos, aqueles que consultam aqueles que já partiram. Eu vou dizer para você a verdade: não tem consulta com mortos. Mortos não falam com vivos, vivos não consultam mortos. Se eles saírem fora, alguém querer consultar e dizer: eu vou falar com a minha vozinha da década de 70, é o próprio Satanás. Não tem nada de revelação e que você fala: ela falou comigo, ela é igualzinha mais ela, eu não gosto mesmo a frase. É engraçado, o Satanás que habita nas esferas celestiais, ele também está te vendo neste momento, ele também ouve a sua palavra, ele também sabe que seu pecado, seu pecado e o pecado é alto. Hoje estarei seguidos, não terão contato. A igreja da fora que pregam, né? Que você poderá consultar o ente querido que faleceu. Se fores lá, digo-vos, terão consulta e se apresentarão diante do próprio Satanás. Paulo expulsou o espírito da adivinhação, acabou a revelação. Paulo expulsou o espírito da adivinhação, acabou o engano. Acabou o engano, acabou o dinheiro dos senhores delas. Diga glória a Deus. Depois desse episódio, Paulo e Silas, que eram os considerados como aqueles que já tinham vindo na cidade anteriormente, perseguido, causado transtorno, então pensaram: esses são mais outros que vêm afligir a cidade. Mas a verdade não era isso. Ainda tem pessoas, né, que quando Deus revela o profundo oculto e desmascara a sua vergonhice, eles vão querer perseguir aquilo que foi levantado no coração de Deus. Ainda tem pessoas que quando Deus mostra o que é verdadeiro e o que é errado, eles se opõem aos santos de Deus, mas não terá êxito nas suas obras. As suas obras não terão sucesso. Eles podem acender ela, eles podem bater também, podem colocar a mão para servir e ser consultada, mas o que vem hoje na minha família é a verdade que vem da parte de Deus. Eles são pegos de espíritos levados aos magistrados. Após ser levados aos magistrados, eles tomam uma pisa-nos. Quer ser profeta? Quer ser homem de Deus? Prepare-se, porque
que temos de mais glorioso está lá em cima, não está aqui embaixo. E aqui, pode entender que a luta é para a igreja. E não vai ser diferente até que nós venhamos possuir o que Ele nos deu direito. Eles são pegos e colocados no cárcere. Como algo fez tão mal para aqueles mercadores que usurparam daquela jovem, usaram por tanto tempo para ficar adivinhando com aquele espírito imundo, pitos, de adivinhação, como se fosse um médico, mandaram que colocassem eles num regime interno. Olha para cá. Há regime externo e interno. O interno é mais rígido. O externo naquele tempo era aqueles que poderiam ter banho de sol, é aqueles que poderiam andar para lá e para cá na cela, é aqueles que poderiam receber visitas. Já o interno não tinha sol, não tinha visita, não tinha conforto. E a Bíblia, por diz que os seus pés ficaram atados dentro de um tronco, cada tronco grande e pesado, e um buraco dentro do tronco, mais ou menos assim. Os pés ficaram dentro daquele buraco e abertos, presos, quem sabe assim, para ter a certeza que não teria capacidade alguma de eles fugirem. Esse era o regime interno. Mas só que a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, que eu creio até acreditar, que estavam cansados, não estavam murmurando, que estavam com sede, não estavam reclamando da vida, que estavam com fome, que estavam doendo, estavam tristes, suados, cansados, em pés, sangrando. A Bíblia diz que eles não murmuravam, mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite eles louvavam naquela cadeia e todos os presos ouviam. Eu quero dizer para você nessa noite: o Senhor está de olho em você. Ao invés de você murmurar, passe a levar, porque louvando você ganhará ele para Jesus, você irá ganhar ela para Jesus, você irá causar um testemunho impactante. Dizem que a oração da meia-noite é poderosa. Eu sei que vocês já ouviram falar que é para orar para as cadeias caírem. Só que dentro da Bíblia eu não vejo isso. Que Paulo e Silas, vamos cantar para Deus quebrar a cadeia, a gente fugir. Tem base? Tem. Quando eles louvavam, todos os presos ouviam. Houve um terremoto que abalou a cidade de Filipos. Os cárceres se abalaram, se sacudiram, caíram por terra. Desde então para frente, os presos que ouviam, nenhum fugiu da cela. A cela aberta, o presídio todo aberto, mas ninguém fugiu. Aqui entre nós, quem está preso lá, está fazendo, aleluia, uma ratoeira, está fazendo um buraco de tatu para sair do outro lado da muralha. Quem é que a muralha caiu por terra? Eles não iam fugir. Quem é que sabia que as cadeias caíram por terra, que uma eles sair daquele lugar? Não ia fugir. Isso é para ele e você entender que a oração não era para que Deus quebrasse as cadeias para que eles pudessem ser libertos. Se fosse assim, Deus fazia com Pedro, pegasse visivelmente e tirasse para fora. Aleluia. Só que tinha um outro propósito. As cadeias caíram, os outros presos ficaram impactados, de modo que ninguém saiu. Ninguém saiu. Eles estavam louvando até que o carcereiro acordou e experienciou a cadeia toda no chão. Ele pensou consigo mesmo: eu estou no cuidado de olhar e vigiar todos. Se um se quer fugir, eu terei que pagar pela vida dele, e assim preço de morte. Então ele desembanha a espada para se matar antes, porque ele já sabia que ia morrer se um só tivesse fugido. Até que o missionário Paulo olha para ele e grita: ei, não te faça nenhum mal, porque estamos todos aqui. Eu não sei se tu está entendendo a mensagem
mas eu quero te dizer algo. O versículo-chave do texto não é para que Deus viesse derrubar a cadeia, não é para a oração da meia-noite tem poder, mas não é essa a finalidade. Sabe por quê? Quem adora aquilo que não precisa fora dele. Quem adora, aleluia, por estar na escassez ou por estar na abundância. Aqui o texto vai dizer sobre o testemunho impactante que os presos não entendiam. Eles eram, aleluia, homens justos, não tinham por que estar ali, mas não oravam. Ele encontrava uma orelha deles. Eu não sei qual é a prova que não tem hoje, mas em vez de reclamar, passe a adorar a Deus, passe a adorar a Deus, passe a agradecer a Deus. A Bíblia diz que eles estavam adorando. Quando o carcereiro ia se matar, não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Então, ele pediu uma luz, ele pediu uma palavra. Ele entra na presença e diz: o que eu hei de fazer para ser salvo? Versículo-chave. Nesse momento, teólogos, ministros, dirigentes, por não se aprofundar na divina revelação do Espírito Santo, vem dizer que o texto e o contexto era outro, mas o versículo-chave é: enquanto eles estão focados em orar para que Deus derrube a cadeia e eles venham fugir, aqui é diferente o texto. Aqui vem nos dizer o seguinte: mais uma vida oprimida foi alcançada, que assim como o alicerce daquela caverna caiu por terra, caiu também toda a incredulidade que havia no coração daquele carcereiro. Ô glória, estou sentindo a presença aqui. Naquele momento não caiu só a muralha daquele presídio, mas algo que estava no coração do carcereiro. E naquele momento diante de Paulo diz: eu te libero a palavra. Sabe o que você deve fazer para ser salvo? Somente crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. Hoje Jesus caminha para você. A palavra nos dá direção para que nós venhamos. Você crê nisso? Crê no Senhor Jesus, será salvo a tua casa. Tu e a tua casa. Foi o que aconteceu. O carcereiro, que era inimigo dos presos, passou a ser amigo. Olha o desfecho da história. Depois de ele aceitar, o carcereiro, que era somente ali, né, penal, o carcereiro que não tinha contato com o preso, passou a ser amigo de Paulo e Silas. Tiraram da cadeia, levou para sua casa, tratou das feridas, deu de comer a Paulo e Silas. Aquele que era carcereiro inimigo passou a ser irmão da fé a partir daquele momento. A palavra tem um poder glorioso. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. É a palavra que trará salvação para mim e para casa. Hoje creio no Senhor Jesus, que será salvo, que será salva tu e a tua casa. Deus batizou Lídia e a sua casa, libertou aquela jovem em possessão, alcançou o carcereiro e a sua família, e o texto relata que mais uma mulher foi salva no final. Há missionários que também estão sofrendo para que você possa possuir a tua vitória. Não pense você que está sofrendo sozinho, não pense você que está sofrendo sozinho. Para você receber algo que vai vir da parte de Deus, tem missionários que também estão sofrendo, para que eu e você juntos podemos receber o nosso milagre. Pode exaltar a Jesus. Aqui tem uma pessoa que você tem lutado e esperado em Deus para que Deus alcançasse aquele homem. É teu companheiro. A Bíblia diz que se você crer e esperar com paciência no Senhor, você verás o milagre. Eu tenho pouco tempo, irmãos. Na verdade, eu já passei o tempo. Cadê essa pessoa? Pode tomar posse da tua vitória. Toma posse da vitória. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de dar um passo para Jesus? Dê um sinal com a tua mão. Alguém que ainda
Alguém que não quis ter um compromisso com Deus? Não tem ninguém? Não tem ninguém? Pode exaltar o Senhor Jesus. Vamos receber o nosso nome Miqueias. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tem alguém que se ouviu uma palavra? Você quer voltar para Jesus nessa noite? Você quer aceitar Jesus? Tem alguém? Não tem? Você quer aceitar Jesus nessa noite? Não tem? Então que Deus abençoe. Eu creio que você vai sair daqui edificado pelo poder da palavra, pelo testemunho, né? Não foi contado completo, né, irmão? Mas eu creio que você já, né, ficou edificado aí pela palavra, né? Também pela ali uma parte do testemunho do nosso irmão Vinícius, né, irmão? 12 tiros não é um tiro, não é 5 tiros, né, irmão? São 12. Então, né, irmão, isso é um milagre de Deus. A situação dessa só pode ser um milagre de Deus. Nosso irmão Vinícius, né, irmão, ele também, ele falta nem a perna devido, né, irmão, essa situação, mas a gente vê, está aqui, né, sendo uma testemunha viva do que Deus, ele faz na vida de um homem, não é? Você pode estar com um problema grave como for, né, irmão? Deus, ele tem poder para solucionar seu problema. Irmãos, vamos fazer a parte das ofertas rapidinho. Você que puder, você vai ofertar com alegria. Irmãos, nos perdoe, né? O irmão Vinícius mora muito longe, eu moro também longe daqui, né, irmãos? E o inimigo também luta, irmão, para quê? Para a gente não chegar, para não conseguir contar o testemunho, para não conseguir pregar. O inimigo luta, irmão, nós sabemos, mas eu tenho certeza que você vai sair edificada e edificado em nome de Jesus, amém? Vamos orar pelas ofertas. Você vai ofertar com alegria. Hoje é o último dia, né, irmãos? Hoje é o agradecimento dessa campanha.